é descobrir a raiz do problema, sente-se com o seu pastor, com a sua pastora, e converse. Se é para liberar perdão, libere perdão. Mas atrás de tudo isso aí tem um espírito de enfermidade, né, gente? A gente sabe, você não merece isso não, viu, filho? Filha, você é muita bênção. Não aceite, rejeite, renegue, mande embora. Como é que a senhora venceu mais rápido tudo isso que a gente está falando aqui, a senhora passou? Porque eu encarei como um demônio. Eu encaro que toda enfermidade, atrás dela, tem um espírito mau. Tem um espírito de enfermidade, tem mesmo. E aí, ó, eu me levanto, me arrumo e começo a expulsar. E orar, e outra coisa, gente, orar em línguas o tempo todo tem um poder que vocês não têm noção, tá? Tá bom? Fica aí uma dica para vocês, poderosa, viu? Do céu. Do céu? Vamos lá. Eu estou me lembrando aqui do servo de Isaac, do servo de Abraão, perdão, que quando foi para buscar a esposa, né? Que quando foi para buscar, filha, liga para a pastora, que quando ele foi para buscar a esposa para Isaac, ele falou assim, olha, Deus abençoou muito meu Senhor. Deus deu bois, vacas, ovelhas, servos, né? Deus deu tanta coisa para ele. Onde ele colocou a mão, Deus o prosperou. Por que isso, pastora? Porque ele era um escolhido de Deus. Ele vivia na presença de Deus. Então eu quero falar isso para mim, para você, que quando eu e você conhecemos a Deus e conhecemos a sua presença, não tem mal que fique, não tem pobreza que vingue, não tem desemprego que more aí, não tem vício que você não vença, não tem luta que você não vença. Então, pastor, o segredo é lá na roça a gente usa uma expressão tão bonitinha, tão verdadeira, é jogar limpo com Deus. Eu me lembro que eu falei assim para Deus, Senhor, a depressão começou em mim quando eu perdi o meu pai, porque eu não aceitei a morte dele. E aí Deus me ensinou a trabalhar com isso. Aí eu fui estudar tudo sobre morte, aí eu entendi que a morte faz parte da vida. Perder o emprego faz parte da vida. A gente não quer, mas infelizmente sermos traídos faz parte da vida. Perder um bebê que era para nascer imperfeito, e Deus não quer isso para nós, faz parte da vida. Mas deixa eu falar uma coisa bonita aqui para vocês que querem ser mãe. Esse ano de 2023 é o ano da plenitude, é o ano do sagrado, é o ano completo de Deus, o ano 7. Então é um ano de muita abundância, de muita fertilidade. Quem sonha em ser mãe, vai ser mãe sim. E quem não pode mais, pastor, tem que dar uma vigiada, porque é ano de muita prosperidade, de muita fertilidade, de tudo que você semeou, tudo que você semear, você vai colher. Então eu estou profetizando aqui que vocês vão colher saúde, viu? Vocês vão colher paz, alegria, tá bom? Confia nessa palavra que eu estou falando aqui. Quando você descobre a raiz do que você sente, você arruma um problema. Quando você tem algum problema que você toma um remédio, você só alivia naquele momento, você só se cura naquele momento. Mas quando você descobre a raiz do que te acontece, você tira o mal pela raiz. Presta atenção nisso, sabe que poder que tem isso. Seus problemas estão arrumados. Mas, pastor, de vez em quando, a depressão não volta na senhora? Volta. Quando eu atravesso muitos problemas, ela volta. Mas o que eu faço? Eu me deito assim, fico na presença de Deus orando, sei que ela não é de Deus, reajo com ela, porque com esse tipo de coisa que vocês me passaram aí, você tem que reagir, você tem que ser meio bravo. Você só vence o mal quando você é meio bravo, hein? E aí eu começo a orar em línguas e outra coisa. Por que uma depressão vem? Porque um pensamento triste vem. Assim como você toma banho, presta atenção, você não troca de roupa? Eu acabei de tomar banho, falei para minha menina, filha,
A blusa tá limpa, mas aqui a gente sua tanto, gente, que não tem como, você não aguenta usar menos que uma blusa por dia. Você tem que trocar blusa todo dia. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Por quê, pastor? Porque eu sei que poderá chover, mas está um mormaço muito grande e aqui a gente sua muito. Então eu disse para ela, não tem como, eu tenho que trocar de roupa, né? Preciso trocar de roupa. Assim, presta atenção no que eu vou ensinar agora, é uma dica boa. Assim como você troca de roupa todos os dias, eu aprendi isso com rabinos. Assim como a gente troca de roupa todo dia, esse pensamento mal que vem aqui, ó, você pode trocar ele. Ele não é seu. Essa depressão não é sua. Esse medo não é seu. Esse trauma te colocaram, mas não é seu. Você pode trocar. Troco como, pastora? Pela palavra, pelas promessas, pelas bênçãos de Deus. Então é o que eu faço. Hoje está difícil, mas olha aqui para mim. O que eu estou passando aqui, você passa aí, você já passou. Muitos de vocês podem estar passando uma situação mais difícil ainda. Gente, tudo vem na vida da gente e tudo passa. Mas se você não souber trabalhar, aí demora para passar. Isso é fato. A mulher judia, ela não conta que ela está grávida até o 3º mês, filha. Você que está aí, que entrou aí, que eu vou entrar para orar para você. Porque ela diz assim, até o 3º mês é acima de tudo de Deus. Se for da vontade de Deus, vai vingar. E se não for, o próprio Deus, ó, mulher sabe, né? As mulheres aí sabem do que eu estou falando, ó. Deus vem, ó, não se preocupe, porque a hora que for de Deus virá. Entendeu? E aí você não sabe, prepara o coração aí, que eu vou falar. A hora que vem o de Deus, filha, aí o seu corpo está preparado. Aí você se prepare, porque vai vir tchum, 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 tchum. Por quê? Porque a fábrica está forte, está preparada. Então, muitas vezes, Deus está preparando aí o corpo, o templo. Entenda no bom sentido, Deus está preparando a fabriquinha. Entendeu ou não? Sim ou não? Então, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se alegre em Deus. Eu quero responder uma pergunta aqui, porque olha, nós vamos ter que continuar com Billy Graham semana que vem, porque está dando o que falar. Então eu gosto disso, no bom sentido, né? Quando Billy Graham disse assim, ó, não podemos possuir pessoas, nem bens materiais, porque tudo pertence a Deus. Deixa eu responder para uma pergunta que me foi feita em off. Pastora, alguém falou assim, eu sou sincero. O que eu tiver que falar, eu falo. O que Deus mandar eu falar, eu falo. E eu, conversando com essa pessoa, eu falei assim, meu pai do céu, eu acho que isso aí pode ser útil para pai, mãe, empresário, professor, amigo, irmão em Cristo, família, eu vou falar. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser sem educação. Não vai embora não, fica aí. Uma outra coisa é ser deselegante. Todos nós já fomos sem educação. Toda pessoa que é possessiva, ela é sem educação. Aquela pessoa que diz assim, meu marido, começa a tratar o marido mal para você ver. Eu não te desejo isso. Mas um dia, ele vai encontrar alguém que vai chamá-lo de meu senhor. Eu não estou errada não, eu sei o que eu estou falando. Se essa pessoa que conversou comigo em off, jamais eu vou falar o seu nome, jamais.
Mas eu quero que você saiba, filho, que Jesus nunca maltratou as pessoas. Você tá equivocado. Jesus teve embates com líderes grandes, com religiosos ignorantes, possessivos, ditadores, psicopatas, que usava aquilo tudo para fazer com que o povo lhe fosse escravo, tivesse medo deles, lhes fossem submissos. Mas, pastora, como você me falou, Jesus falou verdades, mas falou calma. Quando a mulher que a filha estava possessa e ela vai até ele não dá bola para ela, e ele diz para ela: não é bom tirar dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quando os discípulos olharam para Jesus e disseram: o senhor quer que a gente mande ela calar a boca? Ele falou: não faça isso. Quando nós somos brutos, donos da razão, donos da verdade, possessivos, ditadores, esse tipo de líder não funciona mais. Aliás, eu tenho comigo que ele nunca funcionou, porque criou-se em nós filhos nervosos, ansiosos, depressivos, bipolares. Então, eu estou falando com amor e com respeito para vocês. E para mim, acima de tudo, para mim. E para líderes que me ouvem. Porque uma mãe é uma líder, um pai é um líder, um empresário é um líder. Quando você machuca uma pessoa, a tendência é essa pessoa se vingar de você. Falar mal de você e de mim. Perseguir, machucar. E se a pessoa se desvia, pastora, ela parte para a maldade. Vocês estão me entendendo? Não. Ela começa a fazer coisas do mundo espiritual horrendas, que se não cair em nós, presta atenção nisso, que somos do Senhor Deus, que somos do Senhor Jesus, vai cair sobre os nossos filhos. Então, quando aquela mulher seguiu Jesus, eu estou respondendo perguntas aqui, tá, gente, hoje. Eu não consegui nem entrar na palavra hoje. Quando Jesus, presta atenção nisso, que ele fala com aquela mulher, ele não... Você pode falar uma verdade assim, ó. Quando você levanta a voz e grita, esbraveja, espuma a boca, regala o olho, a pressão sobe, a pressão desce, o coração acelera. Eu e você já perdemos a razão. E nem percebemos. Isso não é autoridade, meu amado. Isso é falta de autoridade. Sabe qual foi o meu problema, filho? E talvez o seu, ou filha, talvez a sua. É que a gente não foi preparado. Irmãos, a pior coisa que existe é um líder despreparado. Por quê, pastor? Porque ele sofre e faz os outros sofrerem. Um líder despreparado traz mensagem direcionada, sim. Joga coisas que não precisaria jogar em público, sim. Maltrata, sim. Fere, sim. Então nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus falou, presta atenção, quando Deus falou através de Jesus que nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, eu disse isso claramente, eu tenho certeza que eu falei. Nós somos administradores. Nós somos pessoas de confiança de Deus. Mas só que você está cuidando de uma coisa que não é sua. É isso que eu queria alertar aqui hoje
para mim e para vocês: esse filho um dia você vai ter que entregar. Essa esposa um dia você vai ter que entregar. Um dia nós vamos ter que entregar esse pai e essa mãe. Se eu for falar para vocês sobre pai e mãe, eu não sei se vocês colocaram a verdade do que eu passei para minha vida e para, não sei se eu passei ela também totalmente há um tempo atrás aqui. São essas atitudes de caráter que está a minha prosperidade e a tua. Está a raiz que vai permanecer, que vai crescer, que vai vingar, que vai se levantar, que vai sair da terra, ó, sair daqui de dentro, aqui é terra, sair de dentro para fora, que vai florescer, que vai aparecer. A senhora está dizendo que você pode falar, devemos falar a verdade. Mas nós temos que saber como passar a verdade. Ver se a pessoa está preparada. Ah, mas Jesus entrou no templo, como você me disse, ele escambou com as mesas. Ali, presta atenção, ali foi um zelo divino. Ali foi uma justiça divina. Ali o Espírito do Senhor o possui. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que estudar esse texto e contexto aí, que você vai entender que ele mexeu com gente grande. Foi depois que ele mexeu isso aí que a morte dele foi acelerada. Jesus nunca bateu em gente pequena. O embate deles foi com gente que conhecia a palavra, mas não a vivia, gente muito grande. Tudo que ele falou, abaixo disso, ele soube tratar. Ele soube tratar. Os discípulos entravam no meio, eles eram meio nervosinhos ainda, né? Meio perturbadinhos, meio despreparadinhos. Jesus, essas crianças estão gritando demais durante o culto aqui. Vamos calar a boca delas. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele tinha uma diplomacia, ele respondia uma pergunta fazendo outra, ele era sábio. Outra coisa, me dizer que Jesus foi muito pobre nessa terra também não é verdade. Por quê, pastor? Porque ele curou mulheres de autoridades, de gente muito rica, que estava líderes de Roma, empresários. Aquelas mulheres foram libertas, foram curadas por Jesus, e aquelas mulheres passaram a cuidar de Jesus. Jesus vestiu linho finíssimo, que era caríssimo naquela época, que vinha do Egito. Jesus comeu bem. Agora, Jesus, como Billy Graham, nos ensinou a administrar. Ele não fez coisa errada com o dinheiro. Vocês estão me entendendo, não? Estou respondendo? Quando uma pessoa perde uma riqueza, ela adquire de volta, filho. Foi o que eu falei. Quando ela perde a saúde, ela perde alguma coisa. Perde sim. Mas quando ela perde o caráter, ela perde tudo. Porque o que eu falei também, que eu tenho certeza que eu falei certo, são palavras de Billy Graham. O problema não é você ser rico. O problema não é você ter dinheiro. O problema não é você ser abençoado financeiramente. O problema é se o dinheiro te possuir. Porque se o dinheiro te possuir, você esquece Deus. Você esquece a sua casa, você esquece a sua palavra, você esquece o seu caminho, você esquece de ser dizimista, você esquece de ser ofertante, você esquece de semear em ministério, você tem medo. Você só pensa vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, Senhor. Mas o segredo de receber é dar. Entendeu, meus amores? Quando você vai tratar uma pessoa, a primeira coisa que você precisa aprender, e eu também, nós, né?
Nós. É estudarmos aquela pessoa. Principalmente vocês que não trabalham com muita gente, mas trabalham só dentro da sua casa, ou tem 5 funcionários só, 10 funcionários só, aí é mais fácil. Começa a estudar cada um. Você não pode chamar a atenção de um funcionário na frente do outro. Não posso. Ele é meu funcionário. Não é. Você não pode, porque um filho fez uma coisa errada e falou que foi a culpa do irmão, se você não viu, não averiguou, você não pode tomar partido. Você tem que saber conversar com os dois. É desde criancinha que a gente ensina, que a gente educa, que a gente trabalha. Eu estava estudando sobre Billy Graham e ele foi um homem que ele disse o seguinte: essa mulher não é minha, esse filho não é meu. Pastor, ele teve a melhor casa da face da terra? Não. Eu estava estudando sobre ele, ele foi muito simples. Vamos supor, se ele ganhasse, um exemplo que eu estou dando para vocês, mas ele ganhava mais que isso, tá? Se ele ganhasse $20.000 por mês, R$60.000, um exemplo. Ele vivia abaixo dos R$60.000. Então ele ensinava o Billy Graham para mim, para você, uma coisa muito importante. Olha, eu não quero comprar coisas que ultrapassem o que eu ganho. Eu quero viver com coisas no nível, presta atenção, não sei se eu não estiver sendo clara, vocês perguntem. Eu quero que eu e a minha casa e a minha família, nós vamos viver no nível do que Deus me dá. Porque ele era muito sábio. Vocês sabem o que ele fazia? Ele não ia buscar uma casa de 2 milhões de dólares. Ele pegava uma casa de $500.000. E aí ele ia investindo aquele dinheiro dele. Quando Billy Graham morreu, gente, ele tinha investimentos. Bem antes da morte dele, ele disse o seguinte: olha, os investimentos que eu tenho, o dinheiro que me entra, eu não preciso trabalhar mais. Ele já trabalhava da casa dele e já fazia o que ele queria. O que eu ensino com amor para mim e para você? Se a gente ganha R$2.000, o mínimo que tem que sobrar, o mínimo. Vê se você consegue guardar por mês aí R$100, R$200. Um rabino, eu li isso hoje no Instagram, e isso é uma verdade, tá? Ele foi convidado para levar uma palestra. E ele disse: não vou cobrar nada por essa palestra. Porque também a situação deles era difícil. E ele disse assim, tá. E ele cobrava. Ele disse, não vou cobrar por essa palestra. Tá bom. Só que quando ele chegou para dar a palestra, ele disse assim, eu quero $10.000 no meu bolso. Ficaram muito bravos com ele. Ficaram bipolar com ele. Quase deu uma tristeza. Mas o senhor falou que o senhor não ia cobrar nada. Eu quero $10.000 no meu bolso, senão eu não entro para dar palestra. Isso é verdade. Correram de lá, de cá, de lá. Ó, tô até fazendo isso, ó. De cá, de lá. $10.000 colocar no bolso dele. Ele colocou 5.000 aqui, 5.000 aqui, 5.000 aqui, 5.000 aqui. Entrou para dar a palestra. Presta atenção nisso. A multidão foi. Trabalhou na vida de todo mundo. Todo mundo foi abençoado. Foi o máximo. Só quem estava insatisfeito? Quem teve que arrumar os $10.000. Terminou a palestra. Mas, rabino, o senhor disse que não nos cobraria nada. Que não me cobraria nada. Ele fez assim, ó. $5.000, tó. $5.000, tó. $5.000, tó. $5.000, tó. Ele falou, quando eu prego, eu preciso estar com dinheiro aqui. Ele falou, o dinheiro é sagrado para ele, vocês entendem não?
O dinheiro, ele tem vida, ele tem energia. Você não pode pedir assim para Deus, Deus, multiplica, se você não tem o que ele multiplicar. Pegou agora? Não. O dinheiro movimenta. O dinheiro se movimenta. Então, para você pedir para Deus fazer coisas grandes para você, você tem que ter. Você não pode ganhar R$1.500 e gastar R$1.700, R$2.000, viver endividado. Outra coisa que Billy Graham ensina: se você estiver bem materialmente falando, seu casamento vai estar bem, teus filhos vai estar bem, teu trabalho vai estar bem, tua vida espiritual vai estar bem. Pastora, por quê? Pelo amor de Deus, prova isso para mim, não estou entendendo não. Gente, pelo amor de Deus, não me fala de desaforo em off. Procure entender o que eu estou falando. Você já viu uma pessoa endividada, pagando juro, pagando agiota, sofrendo? Você já viu essa pessoa fazer oração bonita? Não. E olha que todos nós já passamos por isso na vida, né? Eu me lembro que quando numa época, muitos anos atrás, que eu trouxe um cantor muito famoso, e o cantor famoso chegou na hora, não me deu ingresso nenhum para mim, e eu ouvi alguém muito grande na cidade dizer o seguinte para mim: se não der o dinheiro, põe esse valor no ingresso. Eu falei, mas esse valor de ingresso está muito alto, filho. Ele falou, se não der nada, eu pago para a senhora. Isso tem o quê? Uns 30 anos. Foi aí que eu parei de confiar no ser humano. Aí, resultado, não deu nada e ele não pagou. Ainda falou que eu não trabalhei, eu quase morri de trabalhar. Resultado, eu praticamente caí na mão de agiota. Mas Deus foi tão lindo comigo, irmãos, porque Deus conhecia o meu coração. A senhora ficou assim muito forte espiritualmente? Não, eu caí numa estafa que eu tomava injeção para dormir. Hoje eu rio, mas nem sempre foi assim, tá? Eu tomava 2, 3 injeções por dia, caí numa estafa, caí numa cama, pedi para Jesus me levar. Não pede para Jesus te levar, não, porque aí ele demora mais um pouquinho, tá? Resultado. Mas aí eu recebi uma visitação sobrenatural de um sonho, de um anjo em forma de médico. Sei descrever ele até hoje, sei o rostinho dele até hoje, todo de branco, com aquela barba bonita, aquele olhar meio mel bonito, cabelo todo baixinho. Chegou para mim e falou assim, tudo bem? Eu falei, não, quero morrer. Ele falou assim, você quer morrer? Eu falei, quero, estou cansado. Estou pegando 4 estafas por ano. Aí ele pegou e falou assim, não é hora ainda não. Aí ele falou assim, você quer dormir? Eu falei, quero. Ele falou, você vai dormir a partir de agora. Eu estou aqui. E ele colocou assim a mão em mim, no sonho. E eu não dormia a noite inteira, mesmo com injeção para dormir. E diz a minha irmã que eu fui acordar no outro dia, 2 horas da tarde. Aí Deus foi me renovando, e eu tirei uns dias, né? Estava de cama, volto pro altar, e aí pessoas começam a vender casa, vender carro, dízimo, oferta, dízimo. Eu sei que em 3 meses eu saí de uma dívida de R$52 mil. Há tantos anos atrás, que era muito dinheiro, né? Hoje é muito dinheiro. Então eu quero dizer para vocês, não tem como você estar quando você se encontra numa situação dessa, né? Mas qual o segredo, pastor? Entender que já está feito, como diz meu pai, já está feito o angu. É inspirar, respirar, ir para a presença de Deus e orar até que Deus nos traga um direcionamento. Vocês estão entendendo agora
que quando a gente recebe, sabe administrar, sabe o que comprar. Uma coisa que Billy Graham falou também que me emocionou muito. Ele disse assim: eu posso não ter tudo que sonho, que desejo, mas eu tenho tenho tudo que necessito. E tenho a certeza de ter uma vida estabilizada para mim e para minha família. Se amanhã a gente quiser tirar umas férias, a gente vai tirar. Se a gente quiser viajar junto, a gente vai viajar. Eu tinha certeza que se ele, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Se ele caísse numa cama, ele não dependeria de ninguém. Vocês estão me entendendo? Pastora, quem tem tudo que sonha? Os ricos. A gente não falou sobre isso ainda, mas eu vou falar. A riqueza é o que, pastora? A riqueza é dom de Deus. E ele dá para quem ele quer. E vocês não me vêm perguntar em off por que ele deu riqueza para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Bendito seja o nome do Senhor, Baruch Hashem Adonai. Agora, é meu direito. É teu direito ter uma vida de prosperidade.